Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Juliana Maestra, professora de espanhol, e hoje eu tô aqui para trazer uma dica diferente para vocês, que é a dica de acentuação. Muita gente já perguntou aqui no canal como é que a gente faz acentuação no espanhol, e eu vou trazer aqui um resumo para vocês de quais são as regras, como que a gente pode, o que a gente precisa ter em mente para fazer acentuação no espanhol. Já curte esse vídeo, se você está chegando hoje nesse canal, já se inscreve para você poder aproveitar todos os conteúdos que a gente tem, ativa o sininho também para receber as notificações e fica aqui com a gente. Então, vamos a hablar espanhol? Pra gente falar de acentuação, então, é bacana relembrar uns nomes feios que a gente aprendeu lá na escola quando criança, que é as regras de acentuação no português. Eu não vou passar quais são, só vou relembrar os nomes. A gente dividia, então, as palavras segundo a sua sílaba tônica. Então, a gente fazia uma divisão entre elas, que eram as oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas. As oxítonas eram as que tinham, então, a primeira sílaba tônica. Bom, vamos resolver essa questão também. A gente fala a primeira, a última e cada um entende de uma forma. Quando eu falo primeira, é porque eu tô falando sempre do final pro início da palavra, tá bom? Então é assim que a gente divide as sílabas. Então a gente vai falar primeira, segunda, terceira sílaba. Então as oxítonas são as que têm a primeira sílaba tônica. As paroxítonas, as que têm a segunda, e as proparoxítonas, as que têm a terceira sílaba tônica. Muito bem, essa divisão também acontece no espanhol da mesma forma, seguindo a mesma ordem, mas tem outros nomes. Então, aquelas que têm a primeira sílaba tônica que a gente conversou são as agudas. As que têm a segunda sílaba tônica são as lianas, e as que têm a terceira sílaba tônica são as esdrúxulas. Muito bem, vamos entender então quanto que eu acentuo cada uma delas. As agudas, as palavras agudas, van a levar tilde, e aí tilde é o nome do acento, tá? Lembrando que no espanhol a gente só tem um acento, a gente não tem acento agudo, circunflexo e tal, só tem um, que é o nosso agudo. Se chama tilde. Então, as agudas vão receber acento, receber a tilde, quando elas terminam em N, S ou vogal, tá? N, S ou vocal. Na verdade, é muito mais simples do que as regras do português. Para quem lembra aí, tem um monte de ocasiões, enfim, é um pouco mais complexo. As agudas terminadas em N, S ou vogal vão receber acento. Vou dar alguns exemplos para vocês. Olha só. Marrom é uma aguda terminada em N e leva acento. Francês é uma aguda terminada em S e leva acento. Café é uma aguda terminada em vogal, a gente confunde já, e leva acento. Lembrando que o acento só faz a sílaba tônica estar forte, não vai mudar a pronúncia da vogal, né? Então, café e não café, como a gente diria no português. As lianas, que são aquelas que têm a sílaba tônica como a segunda sílaba da palavra, as lianas, são acentuadas as lianas que não terminam em N, S ou vogal. Olha que fácil. A primeira são as que terminam em N, S ou vogal. E as lianas, as que não terminam em N, S ou vogal. Vou dar alguns exemplos também. Árbol é uma liana que termina em L, portanto não é N, nem S, nem vogal. Açúcar é uma liana terminada em R, ela leva acento em açúcar. Câncer é uma liana também terminada em R e leva aí o acento no K. Câncer. E aí é o acento, nosso acento agudo mesmo, porque lembra, a gente só tem um tipo de grafia nos acentos em espanhol. Esdrúxulas. As esdrúxulas são as equivalentes às nossas proparoxítonas, são aquelas que têm a terceira sílaba tônica. As esdrúxulas, assim como as proparoxítonas no português, todas levam acento, então fica muito mais fácil. Se é uma esdrúxula, vai levar acento. Exemplo, música, também no português é acentuado, teléfono e pájaro. Todas elas são esdrúxulas, têm a terceira sílaba tônica e levam acento. Agora tem um detalhe. Em espanhol, além da esdrúxula, a gente tem mais uma classificação. São as sobresdrúxulas. Então seriam as que têm a primeira, segunda, terceira, quarta sílaba tônica. Isso não acontece no português, por isso a gente não tem essa classificação. No espanhol, sim existe e são verbos. Vou dar um exemplo para vocês, olha só. Pásamelo, cómetelo, pídeselas. São todos verbos juntos com pronomes de objeto direto, objeto indireto normalmente, que esse é um outro assunto. Mas esses verbos são bem grandes, né? E tem aí a quarta sílaba tônica, então a gente vai acentuar para que a gente saiba que eu preciso falar cómetelo e não comételo ou cometelo, não sei, algo assim, cómetelo. Todas as sobresdrúxulas levam acento.
Muito bem, essas são as regras básicas para você conseguir se virar, tá bom? Tem vários outros detalhes. Eu convido você, se você quiser se aprofundar mais nesse tema, exercitar mesmo, aprender de fato cada detalhezinho das acentuações no espanhol, eu convido você a dar uma olhadinha lá no nosso portal, o Portal VHE, tem outras mais aulas falando de acentuação com bastante detalhe, quais são as exceções e tal, que existem sim. Então eu convido você para ir lá conhecer o nosso portal e quem sabe também vir estudar com a gente e fazer bastante exercício também a respeito desse assunto e de outros também. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Compartilhe com outras pessoas para vocês poderem exercitar aí esse assunto da acentuação e eu vejo vocês nos próximos vídeos. Um beijo, tchau! Y hasta luego.